E hoje nós estamos aqui com o Renan Santos, que é fundador do Movimento Brasil Livre e presidente do Partido Missão. Primeiro, você está liderando, você é o frente aí da criação de um partido, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas acho que aproveitando esse contexto e ensejando o assunto, os partidos que a gente tem hoje, ou os movimentos políticos que a gente tem hoje, eles geralmente são encabeçados ou direcionados não necessariamente para público jovem. Talvez porque os caciques da política sejam pessoas mais velhas, e você comentou lá no Flow que você está encabeçando um movimento que é explicitamente geracional, e você deixou no Flow, pelo menos quando eu assisti, claro que você não está mirando nas pessoas mais velhas, você está mirando na juventude. Qual que é a tese por trás disso? De maneira clara, não só no Brasil, mas no Ocidente inteiro, existe um conflito geracional. As pessoas estão vivendo mais, naturalmente, e quanto mais as pessoas vivem, mais elas tendem a acumular não só capital, mas posições de poder. O cara pode estar no conselho de uma empresa, continuar presidente da própria empresa, ele pode ser presidente de um determinado partido político, ou senador para um determinado estado, representante para um determinado sindicato, ou seja, as posições de poder permanecem sendo ocupadas por essas pessoas, e conforme elas vivem mais e não passam o bastão para gerações mais novas, você fica com um problema em que as gerações mais novas elas acumulam o trabalho, mas elas não conseguem sentir a recompensa de ocupar as posições decisórias que alterem, vamos dizer, o curso da história de acordo com a perspectiva e visão de mundo delas. Então, a gente vê, por exemplo, até hoje a geração Boomer, que é uma geração que nasceu até o ano de 1964, 65, ocupando, vamos dizer, aqui no Brasil em especial, que o Brasil é um país extremamente conservador nas trocas geracionais, a gente vê, por exemplo, sei lá, o Caetano Veloso e o Chico Buarque continuando sendo as grandes referências artísticas do Brasil. Os presidentes de grandes partidos ou grandes figuras que decidem o jogo no Brasil. Um exemplo clássico, a gente pode botar, do Zé Dirceu no PT ao próprio Lula, que é presidente da República, ao Michel Temer, são todas figuras dessa geração. Você vai pegar ainda gente em conselho de empresa que pensa com essa lógica. Então, esse problema geracional, que ele ficou muito agravado, naturalmente, com o crescimento, vamos dizer, da adoração da expectativa de vida das pessoas, ele gera um conflito. E como o mundo ele se move mais rápido por conta da tecnologia, por conta de novos processos em que as coisas se alteram, as gerações mais novas, elas se tornam vítimas do processo, ou melhor, para ser mais preciso, reféns de um processo, só que elas não têm agência para alterar o processo em si. Então, essa demanda por espaços de poder, ela precisa ser transformada em ação. Porque senão ela vira frustração pura e simples. Se ela não vira ação, ela vira frustração. E a frustração já se deu em muitos termos. Quando a gente enxerga, por exemplo, homens jovens irritados, você tem a ideia do movimento Red Pill, o movimento Incel. Eles podem ter até alguns pontos, mas em grande parte tudo aquilo é construído na base da frustração. Mesmo a mulher jovem solteira, quando ela se radicaliza, ela está na Europa agora defendendo a agenda pró-Palestina, em grande medida ela também tem essa frustração por não estar se realizando. Então, a ideia de permitir certas gerações se realizarem é a premissa, ou uma das premissas fundantes do Partido Missão, que olha, as ideias, né, e os sonhos da geração Boomer, e aqui no Brasil os sonhos da geração Boomer são muito problemáticos, porque é uma geração que viveu o período da ditadura. Portanto, a dicotomia entre ditadura militar versus guerrilheiros que supostamente sonham com democracia, essa dicotomia está presente até agora. Ela foi presente nas eleições do PT, ela esteve presente na eleição do Bolsonaro, como uma resposta dialética a isso. Está presente agora, por exemplo, na volta do Lula. Né? Exato. Tanto a galera que foi para os quartéis para pedir uma intervenção militar inspirada em 64, quanto, sei lá, Márcia Tiburi se refugiando na Espanha, imitando basicamente, larpando de Caetano Veloso, Jorge Amado. Pedindo, exato, eu tô fugindo da ditadura, tudo isso é baseado numa sensibilidade que foi construída por essa geração. E, naturalmente, isso é ridículo, né? O mundo está encaminhando para inteligência artificial, automações, fim da ordem liberal internacional, e a gente fingindo que está em 1975. E os millennials, cara, como é que fica nesse... Beleza, os baby boomers estão hoje na política como os grandes caciques ali, né? Você citou alguns nomes, o Temer, o Lula, etc. E como é que fica os millennials nesse meio tempo? Porque agora a gente tem a geração Z. Imagino que vocês estejam mirando mais nos millennials pro final, antes de 94 ali, antes de 95 e para cima já estão pegando o início da Z. Existe um foco explícito ou vocês colocam todo mundo no mesmo balaio como o alvo do partido? Wesley, essa é uma discussão deliciosa. É muito boa porque eu participei de algumas discussões dessas
boa parte da militância nossa é da geração Z, e o espírito do tempo do que está acontecendo conosco é um espírito do tempo da geração Z. A geração Z é uma geração desesperada por dar significado no mundo, e ter significado e ter participação no mundo ao redor dele. Ou seja, a geração Z, ela quer solidez, especialmente o homem da geração Z, mas o próprio radicalismo da mulher da geração Z vai nessa linha também. O millennial, por ser turno, foi uma geração que acreditou que o pacto que os boomers criaram era legal demais, e que ele tinha que dar andamento nesse pacto. Acho que o grande momento político dos millennials foi tanto a eleição do Obama nos Estados Unidos, quanto as revoltas coloridas que aconteceram nos anos subsequentes, do Occupy Wall Street, que foi até a Primavera Árabe, até 2013 no Brasil. E aí foi um sonho millennial em que eles tentavam fazer uma espécie de um revival do que aconteceu nos anos 60, nos anos 70. Novamente porque o millennial, ele talvez se achasse um sucessor desse processo gerado pelos boomers. E o que aconteceu? Nada na prática, né? Foram revoluções meio falidas, foi tudo basicamente uma espécie de uma fingição estética, e é uma geração que está muito machucada, porque ela é uma geração que se sente traída. Não só porque fez faculdade e acabou não tendo as recompensas materiais, vamos dizer, dos estudos e dos sonhos que foram oferecidos para ela, até no sentido de que, politicamente falando, os sonhos que, em tese, a geração dela entregaria eram tudo farsa, né? Que tudo se dissolveu no ar. Então, o millennial que está desiludido, ele é um parceiro dessa causa. E esse é um cara que está, vamos dizer, sendo alvo de captura. Quando a gente viu, por exemplo, ano passado, na eleição municipal de São Paulo, o Pablo Marçal vindo com um discurso de prosperidade, ele estava falando basicamente para o millennial que não estava conseguindo construir patrimônio na vida. Sei lá, o cara fez administração ou relações internacionais na faculdade e estava trabalhando como Uber. O Marçal falava, olha, isso deu errado porque você estava com o mindset errado, tá? Se você tiver um mindset vencedor, isso vai se corrigir. Isso era voltado basicamente para essa geração. Então, o drama da geração millennial, ele precisa ser ressignificado. E quando é ressignificado e vira chave, é uma geração aliada no processo, porque é uma geração frustrada. É interessante porque quando a gente olha pelo meu lado daqui, o lado da psicologia, do comportamento, a geração, especialmente a Z, a gente hoje tem dados bem razoáveis apontando que é uma geração problemática em termos de saúde mental. Eles saem menos, eles se engajam menos, eles tiram menos carteira de motorista, eles bebem menos. Algumas coisas, se você pescar sozinha, como por exemplo o menor uso de álcool, o menor número de acidente de carro, você acha que até é positivo, mas depois você descobre que eles bebem menos porque eles não saem, não interagem mais, e eles não se acidentam de carro porque eles não tiram carteira, porque eles não querem se expor à frustração. Então tem uma série, até o próprio Jonathan Haidt, que eu já vi você citar, ele escreveu um livro no trabalho recente, monumental dele, intitulado Geração Ansiosa, que ele faz um levantamento abissal da literatura científica e mostra de uma maneira quase inequívoca, embora exista uma discussão acadêmica sobre se é causal ou não, mas ele mostra uma relação muito forte entre o surgimento em 2010, 2011 do iPhone com aplicativos ali e quando isso se espalhou pelo mundo, com a piora de vários indicadores de saúde mental, principalmente da geração Z, que não brinca mais na rua, não se expõe mais a risco e etc. É curioso porque quando a gente olha do lado de cá a geração Z, os dados que a gente lê indicam, claro que a gente está fazendo uma transposição grotesca, mas indicam que é uma geração que estaria nem aí para política. Que na verdade está nem aí para, cara, interagir socialmente, sair, sabe? A gente está indo, por conta do mais fácil acesso à tecnologia, principalmente na classe média, a gente está indo caminhando pro lado daquela galera do Japão, que já não sai mais de casa, que desistiram da vida social, que querem só home office. O que você está dizendo é que uma vez que você paute essa galera, talvez eles engajem, é isso? Porque como eles estão em casa, eles estão cronicamente online, eles começam a encontrar no universo que eles estão inseridos, especialmente no universo dos games, esse universo cronicamente online, o universo dos edits, dos vídeos que eles acompanham, vamos dizer, um conjunto de signos que eles transformam num todo coerente. Então, são pessoas que olham para o passado e tentam reconstruir, vamos dizer, a ideia de um passado glorioso a ser buscado. Então, boa parte, por exemplo, da direita americana e europeia se construiu através de edits, através de, vamos dizer, simbologia oriunda de videogame, dos animes que eles assistem. Então, para a geração Z, o anime é uma coisa muito poderosa. Então, especialmente para esse homem da geração Z, aquele mundo que ele acompanha, que ele vive no quarto dele, gera uma sensação de dever ser. Eu tenho que me aproximar daquele mundo. E essa frustração entre assistir aquilo e não realizar começa a se transformar em organização política sempre digital.
Então tem uma diferença muito grande, por exemplo, no tipo de mobilização que você vai fazer com a geração Z, com as gerações anteriores. Né? O bolsonarismo, por exemplo, os boomers, então tinha muito encontro, né? Encontro físico. O evento dos bolsonaristas era uma manifestação, eles ficavam dançando que país é esse, cantando o hino. Então era sempre uma coisa física, encontros, não necessariamente de bom gosto, mas em uns encontros, né? Da geração Z, esses encontros são virtuais. E esse fenômeno, ele gera essa espécie dessa idealização, e a idealização gera coisas até estranhas. Qual é o elemento muito estranho, por exemplo, que tem na geração Z? Os groypers nos Estados Unidos tem um fenômeno muito novo. A gente tem um ativista chamado Nick Fuentes, um rapaz muito problemático em termos de discurso. Ele em si é muito problemático, porque ele é um rapaz que aparenta ser um rapaz branco, mas ele é um rapaz hispânico, e ele é supremacista branco, antissemita, ao mesmo tempo em que ele mobiliza vários jovens hispânicos, filipinos, indianos, né, ou seja, não brancos ali nos Estados Unidos, dentro da classificação ali norte-americana, para um discurso supremacista branco e anti-imigrante, sendo eles próprios não brancos e imigrantes. E esses caras, qual o referencial que eles trabalham? O referencial medieval, ou Roma, caramba, que Grande, confuso, né, cara? Muito confuso. Então, eles se sentem como se fossem soldados de segunda categoria de uma causa de terceiros, né? Vamos dizer, da ideia própria de uma América, sendo que nessa própria ideia eles não estão inseridos. Se você vai ver os perfis digitais de boa parte dos groypers, são perfis que parecem, sei lá, ser o Siegfried, sabe? Um herói germânico do período da Idade Média, mas na verdade é o Pajit, que é um indiano. Esta confusão justamente tem a ver, a meu ver, isso é um feeling, sobre o que é identidade digital, né, como o cara se vê naqueles ambientes digitais, e o que é ele por trás da câmera, que começa a se tornar só, vamos dizer, um indivíduo atomizado, solitário. Então, como hoje as disputas políticas estão muito no campo digital, na verdade o que a gente está vendo são os avatares digitais dessas pessoas adquirindo as características do que elas gostariam de ser, pintando o mundo que deveria ser na cabeça deles, e aí atuando politicamente, gerando resultados concretos no mundo real, né? E esse é o jogo que nós vemos. Assim, esse é um jogo muito novo, muito difícil de ser entendido. Pois é, mas daí você ataca o avatar dele ou você tenta alcançar a pessoa física em termos de ideias? Esse é um fenômeno que no Brasil, o fenômeno groyper, ele começou a chegar agora. Mas eu digo até, perdão, Renan, eu digo não necessariamente esse fenômeno, mas eu imagino que se a gente diminuir um pouquinho o volume, isso deva acontecer em algum grau, sei lá, cara, até com os bolsonaristas, até com os comunistas, deve ter uma galera ali dentro que tem um avatar online e por fora ele sabe ou nem acredita naquilo. Geralmente, não. Você tá atacando qual universo ali? Veja, essa é outra discussão que eu acho sensacional, Wesley, sobre avatares digitais. Eu acho que as pessoas se confundem com o avatar digital dela, e eu acho que o avatar digital dela começa a determinar quem ela é. E eu acho que para as pessoas que elas nasceram online e não se tornaram online, né, um boomer, ou mesmo eu, você, a gente foi de uma geração que se tornou online. A pessoa que nasceu online, cada vez mais a condição dela, enquanto ser humano, é determinada pelo avatar, pelas experiências do avatar. Essas pessoas têm dores pelo que acontece com o avatar. Então, eventualmente, um avatar é cancelado. Veja, é um conjunto de pixels com uma programação determinada que foi cancelado numa tela. Você tá lá, ainda vivo. Então, o cara toma um cancelamento e ele sente fisicamente o cancelamento. A ansiedade, a dor, depois vem uma depressão. Ou seja, o cara vai viver no corpo físico os efeitos daquele avatar. E é ele, pode ter até o nome dele, ou às vezes é só um perfil fake que ele usou para se proteger. Mas na prática, né, o avatar condiciona o eu. O avatar condiciona aquela pessoa. E aquela pessoa hoje é cada vez mais condicionada ao avatar. Um exemplo que eu sempre dou, assim, quando teve o cancelamento do Arthur Duval, quando a gente voltou da Ucrânia, eu também fui muito cancelado. E na internet eu entrava assim, era né, uma paulada muito grande na gente. Aí eu lembro que eu tava morando num apartamento ali perto da região do Brooklyn, em São Paulo. E aí eu falei, bom, vou na padaria, dane-se. Aí eu desci, tava sol, eu andei no meio da rua, os carros estavam passando, as velhinhas me cruzavam no meio da rua. O mundo tava igual. O cachorro, o mundo tava... dane-se pra mim, o mundo tava andando. E mesmo o negócio, o de vocês foi repercussão nacional, né, cara? Não foi num grupo específico, numa... Né, foi... Sim. E ali eu falei, gente, eu tô numa discussão de pixels e bits e dane-se, cara. Eu não posso me deixar me afetar por isso, mas é muito difícil. E cada vez mais para as pessoas, se as pessoas estão abdicando vamos dizer, dos encontros físicos e da vivência de mundo concreta, elas vão achar realmente que elas são aqueles perfis. Isso é bem problemático. Você comentou que tem toda essa
briga geracional, né? Atualmente na política, e vocês estão partindo do pressuposto que essa briga geracional ela vai ser o pano de fundo do sucesso das próximas eleições e onde vocês estão mirando, etc. Bom, ao mesmo tempo, você falou que as pessoas estão envelhecendo muito no Brasil. Então, podemos concluir que as pessoas, o público mais velho, que é aquele público que, em teoria, vocês não estão querendo atacar, eles ainda são um público importante em termos eleitorais. O que do lado de cá me parece um pouco contraditório, mas eu vou adicionar ainda uma outra provocação. Considerando também, e foi uma fala que você disse aqui dentro do episódio, que muitos governistas e muitos parlamentares que a gente tem hoje são eleitos por compra indireta de voto, eu poderia dizer, que vai lá, constrói uma praça, constrói um portal numa cidade específica lá do interior e ganha uma grana gigantesca. E além de desviar uma boa parte desse dinheiro ainda, vai lá e bate foto com o prefeito, e o prefeito fala, tem que votar nesse galo aqui, que é ele que é o bom, que é de certa forma uma compra de voto, né? Porque aquele portal não faz nada na cidade, enquanto os caras não têm esgoto. Como é que vocês vão conseguir fazer resolver esses dois gargalos? O primeiro gargalo de a galera mais velha ser importante eleitoralmente, e o segundo gargalo do pessoal ter muito reduto eleitoral, muita emenda parlamentar e continuar se elegendo sem precisar botar a cara ou ter opinião. Eslen, vou entregar aqui uma parte da estratégia mesmo. É que eu já tornei público alguns eventos internos, então não há nenhuma novidade. Tem um livro muito bom, ele foi escrito pelo Blake Masters, mas é um livro sobre o Peter Thiel. O Peter Thiel, para mim, hoje talvez o homem mais influente do mundo. Eu cheguei a botar outras pessoas nessa posição. O homem mais influente do mundo é o Peter Thiel pelo pacote de realizações que ele tem e pela cabeça dele. Ele é um intelectual, ele é um empresário, ele atua também na área política, ele também atua na área militar, ele está inserido no que importa e nas discussões que importam, e ele está fazendo a cabeça das pessoas hoje mais inteligentes e influentes nos Estados Unidos. E o Peter Thiel, ele pensa em termos empresariais da seguinte maneira: você tem que, ele diz que competição é para perdedores, competition is for losers, e o capitalismo não é sobre competição como a gente imagina, mas na prática o capitalismo bom de verdade é sobre o estabelecimento de monopólios. Não monopólios forçados, tipo, só a Petrobras pode vender gasolina aqui, mas um monopólio que ele é gerado através da competência. Por exemplo, o Google gerou um monopólio e ninguém está triste com isso, porque o Google atende plenamente com uma tecnologia proprietária, que é impossível de ser replicada, ou quase impossível de ser replicada pelos adversários dele, e, portanto, ele estabelece margens acima da média. Então você tem, sei lá, empresas aéreas com grandes faturamentos, mas a margem é minúscula, você tem competição entre elas entregam basicamente o mesmo serviço. Enquanto o Google inventou um mercado, inventou um conceito, inventou um serviço, ele inventa um preço e inventa uma margem. E essa é a beleza dele, né? Porque isso tem a ver com o capitalismo fazer as coisas avançarem, e não apenas pegar um setor estagnado e fazer as pessoas competirem reduzindo as próprias margens. Pois bem, ele diz que uma empresa pequena para crescer, ela tem que estabelecer um monopólio nisso tudo. Estabeleça um monopólio. Então, é muito melhor ser um monopólio de um setor pequeno do que um grande competidor de um setor grande. E ele vai listando inúmeros exemplos, né, nesse campo, e era basicamente o que a gente fazia de maneira intuitiva. Falei, eu preciso ser o rei das gerações mais novas e não ficar tentando ser um vassalo das gerações mais velhas. Por que adianta eu vou ser o 39º político competindo por atenção do eleitor boomer, falando que eu amo o Bolsonaro? Não, eu amo o Bolsonaro de verde e amarelo, e você, eu de azul e branco. Eu sou a mulher do Bolsonaro, e você, eu sou o gay do Bolsonaro, e você, eu sou o negro do Bolsonaro, e você, eu sou o trans do Bolsonaro. Não vou. Eu vou fazer uma coisa nova para um público novo, menor, mas por ser proprietário da própria tecnologia, um modelo fechado, dono da própria linguagem, inovador na própria linguagem, eu estabeleço um monopólio nesse campo. E ao estabelecer um monopólio nesse campo, minhas margens são maiores. Então, politicamente falando, os ganhos que a gente tem com o nosso público são muito maiores do que o bolsonarista tem puxando o saco do Bolsonaro, por mais que ele esteja no mercado maior. Isso faz com que, e a gente percebe esse paradoxo, mesmo sendo muito menor em volume total do que os bolsonaristas, a gente é tão relevante quanto eles no debate público. Então tem algo de estranho. Como é que eu posso ser tão menor, mas tão relevante quanto ele? É porque as margens políticas que ele estabelece são menores. E aí, em termos eleitorais, pois bem, há duas eleições. Uma é a eleição no primeiro turno, outra no segundo turno. No primeiro turno é como se fosse uma prévia da direita. E se eu fecho o público millennial e o público da geração Z, isso vai me dar uma massa crítica grande o suficiente, não só para mim, mas para os candidatos ao governo que a gente vai ter,
estarem muito bem posicionados nas pesquisas e permitir que aí um cara da geração X, um cara da geração Boomer, venha conhecer e ser influenciado pelas nossas ideias. Então a gente se coloca numa posição melhor para as disputas. Eu tenho certeza que seria muito mais difícil para a gente se a gente ficasse sendo a quinta ou sexta opção do eleitor mais velho. Que esse é o problema. Quando eu vejo, por exemplo, os outros candidatos a presidente, todos se juntando para falar que o tema principal deles é a anistia ao Bolsonaro. Pô, por que eles estão falando isso? O cara que é motoboy, ele tá preocupado com a anistia ao Bolsonaro. O garoto que tá montando uma startup, a preocupação dele é a anistia ao Bolsonaro? Não é. As gestões falavam, não é. A véia que tá presa lá. Cara, isso é preocupação dos velhos que acompanham a Terça Livre. Não é preocupação do mundo lá fora. Terça Livre. Isso é preocupação deles, são as neuras deles. Então, quando eu vejo o Caiado, o Ratinho, o Zema, o Tarcísio só falando em Bolsonaro, todos lutando para ter o aval do Bolsonaro, é lógico, eles querem ser, né, vamos dizer, um competidor num universo congestionado de candidaturas, pegando um validador ali. E nós falamos, quero que o Bolsonaro se dane. Quem falou quero que o Bolsonaro seja preso? A gente está em outra. E essa liberdade é a margem alta. Essa liberdade de ação é a margem alta que a gente tem. E os nossos concorrentes não entenderam isso. Interessante, cara, porque até historicamente, se você for olhar, primeiro que há dados mostrando que pequenos grupos muito bem, quando você representa muito bem um grupo pequeno, você tem de ter um poder maior. É por isso que muitos deputados, por exemplo, se elegem falando que vão defender o direito de um animal específico. É porque não tem mais ninguém que defende aquele animal. Então todo mundo que concorda com aquilo vota nele. Diferente de você pegar, por exemplo, o resultado até de alguns, já que a gente falou sobre isso, comunistas, web comunistas que se popularizaram na internet nas últimas eleições. Eles eram muito grandes, mas como eram vários, diluiu muito o voto e não elegeu ninguém. Então, até na Constituição de 88, salvo engano, você tinha algumas associações muito específicas que conseguiam pautar a inclusão ou o debate da entrada de alguma lei lá na Constituição de 88, mas era um bagulho específico, tipo a Associação dos Padeiros de não sei aonde, porque eles se reuniam muito, enviavam muitas cartas ao mesmo tempo, eram muito leais entre eles e eles acabavam influenciando mais do que grupos dispersos desorganizados. É meio que o que você aparentemente está tentando fazer, só que esse grupo específico é uma geração, né? Exato. Ele é mais aberto. Erling, ampliando isso, né? O que nos leva a crer que, em geral, não apenas a energia do nicho ela é proporcionalmente mais forte do que a energia da multidão, mas a energia, em geral, tá, é um padrão. Um grupo de homens jovens resolutos, leais entre si, trabalhando juntos, mas, em geral, um grupo de homens tende a ser altamente efetivo e quase todas as grandes conquistas da humanidade foram feitas nesse método. Né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, a expansão linguística dos povos indo-europeus. Já foi, vamos dizer, registrado arqueologicamente, né? Eram grupos de homens jovens que invadiam outras tribos. O conceito do Mannerbund que tinha, do Córios. O exército do Alexandre, quando ele organiza as invasões aos persas. Era um grupo de homens muito jovens. O Alexandre tinha 20 e poucos aninhos, os outros generais também com 20 e poucos anos. Todos eles com uma fórmula, vamos dizer, de trabalho muito mais avançada do que a comparação com os exércitos que eles enfrentavam. Exércitos menores. E eles conquistaram o mundo conhecido. Startups, grandes empresas, esporte. Em geral, esses pequenos núcleos criativos também são muito importantes. Então, eles geram o próprio nicho e, de repente, de um nicho surgiu explode tudo. Exato. Quem na antiguidade imaginaria que um povinho aleatório como os macedônicos conquistariam o mundo conhecido? Do Egito à Índia, os caras conquistaram tudo. Quem é a Macedônia na fila do pão? Um grupo muito pequeno de pessoas. Eu acho esse tipo de coisa muito, muito interessante, porque talvez a grande base inovadora da humanidade está neste conceito. Esse vínculo de lealdade em um grupo muito pequeno e específico de pessoas que tem uma ideia divergente. Então, é um processo criativo. E esse processo criativo divergente, que está querendo provar a tese, às vezes só porque quer provar a tese dele, ele vai se encarar o mundo com uma, vamos dizer, com uma expectativa muito otimista sobre o que vai fazer e ou ele tem grandes desastres ou ele tem grandes vitórias. Eu acredito muito nisso enquanto tese. Cara, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, talvez você não saiba, que tá de certa forma linkado e costurado com isso. Em 2022, eu abri um clube de aulas chamado Reservatório de Dopamina e o meu objetivo foi início de janeiro de 22. O meu objetivo era colocar 1.000 pessoas como aluno
até o final de 2022, ou seja, meu objetivo era ter 1.000 inscritos, 1.000 assinantes em um ano. Era R$19,90, R$29,90 por mês nos planos ali. Pra eu conseguir pagar meu aluguel, meu custo de vida e continuar clinicando, né? Cara, o que rolou? Acabou aquele primeiro ano, eu tinha 80.000 assinantes. 80.000 assinantes ativos. Aí deixa eu te explicar o que eu fiz. Olha que louco. Engraçado. Eu assisti primeiro que eu li o livro do Steve Jobs, do Walter Isaacson, o biógrafo. Tem vários, mas tem que ser o do Walter Isaacson, porque ele viveu com o cara e tal, é aquele de capa branca. O Steve Jobs, ele teve uma ideia de marketing em 1984. Em 1983, no Super Bowl, ele exibiu um comercial que tem disponível no YouTube, onde tá o Big Brother do 1984, livro de George Orwell. Tá o Big Brother na tela, um monte de gente careca olhando e ouvindo ele dar um sermão. Entra uma mina com cabelo moicano punk roxo, girando uma marreta e quebra a tela. E a propaganda, a frase que aparece depois de uma voz rouca é Apple. Você vai entender o porquê 1984, que era o ano que vinha depois, não será como 1984 em itálico, que é o título do livro de George Orwell. Porque na época a IBM queria monopolizar e formatar a experiência do usuário dentro dos computadores. E o Steve Jobs falou, a gente não vai ter um grande irmão que é a IBM mandando e pautando como vão ser os computadores. A Apple vai mostrar e vai quebrar isso, vai quebrar essa lógica, vai quebrar essa cultura da IBM. E a gente vai mostrar um produto muito mais sexy, para começar com o nome Apple, né? Que hoje faz sentido, mas a época era um bagulho muito disruptivo, uma maçã mordida e tal. E aí ele falou, vocês vão entender por que 1984 não vai ser como 1984. O Steve Jobs explicou depois pro escritor lá, pro Walter Isaacson, que ele tinha uma ideia de capturar no universo cultural da Califórnia da época aquela galera mais hippie que era a contracultura. Existia uma cultura estabelecida e falou, não, eu quero falar com eles. Eles são o meu público. O que eu fiz no meu grupo de aulas? No reservatório de dopamina. Quando eu vi isso, cara... Porque o que eu ensino lá? Eu ensino a pessoa a dormir bem, ter qualidade de sono, treinar, ler, gostar de estudar, investir seu dinheiro, empreender, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que ama o conhecimento. A minha grande tese é que o conhecimento é uma das... talvez pontes mais certas que vai te tirar de um lugar merda para levar para um lugar melhor, e nada além do conhecimento vai fazer isso para você, pelo menos não de uma forma que te traga recompensa e autoestima e autoeficácia, né? E satisfação, diferente de uma herança ou qualquer outra coisa. Eu falei assim, pô, e eu acho que tem uma galera hoje, lá em 2022, né, eu acho que tem uma galera hoje que existe a cultura do jovem brasileiro hoje que é sair, beber até de madrugada, voltar todo zoado, sei lá, sabe, ser solteiro, avacalhar, usar droga, não estudar e zoar quem gosta de curtir, quem gosta de estudar e quem gosta de levar uma vida mais séria, assim, no sentido de trabalhar, etc. Eu fundei o meu programa em cima da tese do Steve Jobs, só que eu fiz um movimento contra o movimento. Eu fiz mais ou menos o que ele fez pegando os hippies, só que eu queria pegar essa molecada de internet que não era representada por, não diria um líder, mas uma figura ali que fala, cara, eu quero ser igual esse cara. Esse cara acha legal estudar e acha cool, acha sexy, ficar lendo e ser um cara mais intelectualizado e cuidar da cabeça e da saúde mental e ter paz e tal. E eu hoje, olhando para trás, eu acredito a essa estratégia eu ter conseguido fechar o ano com 80.000 assinantes. Porque eu consegui, de certa forma, representar um grupo de pessoas, não necessariamente uma geração, mas um fragmento dentro de uma geração que estava perdido, cara. Isso é muito forte. É um movimento de tribo muito forte. É muito forte isso. É quase o equivalente a uma torcida de jogo de futebol, um movimento político. É uma coisa muito forte. Tanto é que hoje as pessoas tatuam a nossa marca. É um bagulho bizarro, cara. É um movimento bizarro, assim. Muito bizarro. E aí, pelo que eu tô percebendo, é mais ou menos por esse caminho que o movimento de vocês está indo, né? Uma representação de tribo mesmo para tentar... pautar o que acha correto, né? Exato, e você vai ver, assim, a história que você contou, ela tem vários spin-offs que a gente pode fazer na conversa, né? Primeiro até, assim, o hippie,
em certa medida, dessa geração, acaba sendo os caras que você está buscando, porque a contracultura dessa geração é a negação dialética da cultura anterior. Exatamente. Né? E é muito interessante, porque se a gente olha a seguinte coisa, o boomer, ele vive o movimento hippie como negação, né, enquanto contracultura, da geração mais conformista da história, que era a geração anterior, que é a geração silenciosa. Aí você tem a geração X, que ela, não, vou trabalhar muito, a geração que quer ganhar grana e se profissionalizar, que teve os IUPs e tal. A geração X, ela nega, né, demais dialeticamente isso. Aí vem o Millennial, e o Millennial, que é a minha geração, é que ele olha e fala assim, bom, eu quero negar o cara da X, eu vou buscar a autenticidade que não existe mais no meu tempo, igual a geração dos boomers fizeram, a geração hippie. E a geração Z, que é uma geração que já nasce cheia de problemas, ela olha e nega, ela olha para a geração millennial e essa coisa meio hedonista, festeira, que foi pintado como um símbolo de vida e sucesso da geração, e fala, não, calma aí, isso não se encaixa. Então a tua resposta é a resposta dialética para o problema geracional. E é uma resposta dialética correta. Porque se a gente olha, vamos dizer, um fluxo de hedonismo versus autoconstrução, naturalmente o hedonismo é como se fosse um relaxo espiritual, uma forma de, sei lá, de você fruir os prazeres, e às vezes até com uma coisa mística interessante, que eu não nego, acho que tem coisa muito interessante que acontece nesse processo, mas dito isso, materialmente e talvez em termos não só de saúde mental, mas de construção de vida inferior. Né? E eu acho que acaba tem suas consequências. E a gente junta isso com essa questão agora do momento, né? E até voltando para o começo da entrevista, aí eu olho, por exemplo, a gente falando o problema da geração Z e o desejo dela por construir algo. É uma geração que está falando, e o que você também está pregando, e acho que isso ressoa muito, é sobre construção. É sobre botar, sabe, os tijolinhos corretos, os lugares corretos, e você ficar bem com a construção e estabelecendo o senso de hierarquia, senso do que é prioridade na tua vida, e senso do que deve ser feito. Isso tem um efeito muito, muito, bizarramente positivo. Aí são minhas paradas esotéricas, tá? Assim, mas eu gosto. Tem um autor que chama Georges Dumézil, ele é um autor francês, é um filólogo, ele fala de mitologia comparada, e uma das coisas legais que ele fala num dos livros, chama Mitra Varuna, ele explica assim, que a construção, na mitologia dos povos indo-europeus, a construção dos tempos e os mitos ligados ao tempo se dava assim, ordem, caos. Ordem. E o caos é um fato gerador. O caos é um elemento, né? O caos ou os momentos hedonistas são momentos geradores, são momentos em que você questiona tudo, né? E aí daquilo vai ser algo novo. E um dos problemas talvez da contemporaneidade em que a gente não tem mais escassez de produtos, de comida, né? A escassez hoje diminui cada vez mais, é que antes de você ter, né, ordem, caos, por exemplo, o carnaval, a antiga Saturnália dos romanos era um momento de caos, né, todo um processo de ordem. Então você tinha que ter um momento de caos específico em que se invertiu o poder, o rei Momo como, né, o homem comum que vira o rei, essas inversões, a quebra da moral e tal. Hoje a gente vive assim, caos, ordem, caos. E isso não dá pra ver. E boa parte da discussão política hoje se dá por conta disso, porque se sente que tá tudo invertido, tá tudo amalucado. E isso gera dano para as pessoas. Eu conheço o reservatório de dopamina, eu conheço alguns fãs teus, inclusive trabalham aqui. O seu clube da luta, seu exército silencioso. Exatamente. Então, cara, isso está acontecendo. E eu acho que a gente tem que tomar uma posição sobre a construção, sobre a autoconstrução e a construção do mundo ao teu redor. Quando eu levo o discurso da favela, né? A favela como esse elemento de caos. Quando a gente fala, a favela é legal, cara, a favela não é legal. A favela é um elemento, é uma construção caótica que não tem como estar assim, ela vai gerar externalidades caóticas, aquela teoria da janela quebrada, você vê tudo quebrado ao teu redor, a tua formação de hierarquia de valor vai estar tudo errado, tudo está errado lá na favela. Vamos botar uma ordem, vamos harmonizar a cabeça da galera, vamos desconstruir a favela, vamos. E aí quem vem defender, não, a favela como um conceito, a favela como uma resposta, é justamente a galera com essa mentalidade hedonista. E você acha que, aproveitando esse termo, você acha que o pessoal que, essa operação que teve no Rio de Janeiro agora, publicamente, porque eu não consigo avaliar, até porque eu tô cada vez mais ausente das redes sociais, mas você acha que, eu tive filha agora, né, cara, então é momentos que a gente quer aproveitar outras paradas, você acha que a galera tá com aprovação pública, se você tivesse que chutar um dado aí em porcentagens, quanto você acha que é aprovação e reprovação?
no debate público, que não é a aprovação pública, tá meio a meio, debate. Porque a esquerda tá inteira mobilizada. Na opinião pública, as pessoas estão favoráveis. Então, na opinião pública, as pessoas estão bem favoráveis. Agora, o debate tá, vamos dizer, realmente assim, sorte que você tá aí fora, porque aqui dentro tá um pega pra capar. Tá tiro, porrada e bomba. Então, de uma maneira geral, quando você, dentro dessa tua ideia de caos, ordem, etc., quando você traz um pouco de ordem, na tua análise, a opinião pública, ela se relaxa, ela gosta. A opinião pública está desesperada por ordem no Brasil. Desesperada por ordem. E mesmo as pessoas que às vezes elas não expressam ordem na vida delas, elas querem alguém que as ordene. Não, estou aqui, as pessoas mais humildes, mesmo as pessoas que moram na favela, elas procuram a igreja. Por que elas estão procurando a igreja? Elas estão procurando um ordenamento, elas estão precisando de ordem, me ordene. É uma vontade interna desesperada, é um grito por ordenamento. E aí por isso que eu me preocupo muito com certas denominações evangélicas que chegam nessas pessoas, estão procurando ordenamento, e o cara, me dê seu dinheiro. Pô, isso é horrível, porque o papel de uma boa igreja em ordenar pessoas que estão vivendo em um ambiente de caos é muito positivo quando bem feito. Imagina, um rapaz, aquelas estatísticas que mostram. Tem uma pesquisa da GV de 2007. O rapaz que vai parar na FEBEM, 80% dos casos ele não tem a figura paterna. Aí quando pega, e a figura materna não incide tanto. E não tem nenhum dos dois. Um pouco. O maior problema é a figura paterna, a ausência da figura paterna. Então o cara, a ausência da figura paterna num ambiente conturbado, caótico, morando numa favela, tudo que esse cara precisa de ordenação. E a figura masculina com a autoridade, pra gente entender, né? Que é esse elemento ordenador. A mulher talvez sendo pensada como a natureza e o homem como a força, a ideia que ordena o caos, é necessário. Então, ou seja, o que tá precisando da questão da segurança, a questão dos brasileiros perdidos no mundo também tomado por redes sociais, ou seja, o caos aumenta, o elemento masculino ordenador e hierárquico precisa chegar para contrabalancear, porque aqui em especial, mais do que qualquer outro lugar, talvez em todo dito ocidente, que a gente nem sabe sobre o ocidente, aqui precisa de ordenamento, aqui precisa desse elemento. E as pessoas, às vezes elas não sabem articular isso, mas é o que elas querem. Elas precisam disso. Renan, deixa suas redes aí, cara. Como é que a galera consegue te acompanhar? Cara, em todas as redes eu sou o Renan Santos MBL. Então, no X, no Instagram, em todos os lugares, né? Só me procurar Renan Santos MBL e tô lá falando minhas coisas. Eu gosto muito do X. É o que eu mais escrevo, mais produzo conteúdo, mas tem muitos vídeos diários no Instagram. E eu preciso crescer o Instagram, porque supostamente sendo candidato à presidência da República eu preciso ter muitos seguidores. Pois então, cara, e aí você vai fazer isso mesmo? Vai encarar essa? É o que todo mundo no time quer. Eu gosto da posição que eu tenho. Eu gosto dessa posição mais de CEO da organização. Acho que você deve ter reparado. Eu falei aqui muito mais como administrador da tese do time do que como um candidato. Eu fico mais à vontade nessa posição. Mas eu também gosto de imaginar isto sendo feito num país. Eu tenho minhas ideias e as pessoas, naturalmente, no universo do MBL, há um following nisso. E se é pra ser, então eu vou fazer o melhor que eu posso. E, cara, você vai estar numa posição nos debates um pouco confortável, porque você vai poder xingar os dois lados hegemônicos, né? Sim. Não vai precisar pagar pedágio pra nenhum deles. Vai ser uma delícia. nenhuma. Tô só anotando lá o que eles estão fazendo. Renan, obrigado demais, cara. Valeu pelo seu tempo aí. Putz, tinha um monte de pergunta pra fazer ainda. Mais pra frente a gente faz mais um episódio aí. Não, por favor, me chame de novo, foi maravilhosa a conversa. Estou pedindo, estou implorando uma segunda vez. Vou chamar. Galera, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse.